E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal realize em até 15 dias uma perícia médica sobre o pedido de Jair Bolsonaro para realizar novas cirurgias. Segundo Moraes, os laudos entregues pela defesa não são atuais, o mais recente tem 3 meses, e não indicavam urgência cirúrgica na época. O ministro afirmou que desde a prisão em 22 de novembro não houve qualquer registro de emergência médica no atendimento a Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal. A defesa do ex-presidente pede autorização para levar Bolsonaro ao hospital DF Star, onde ele faria 2 intervenções. Um bloqueio anestésico do nervo frênico, usado para controlar as crises de soluço, e uma cirurgia para a correção de hérnia inguinal. Os advogados também alegam agravamento do quadro de saúde e pediram prisão domiciliar humanitária, citando riscos cardiovasculares e problemas como apneia, refluxo, hipertensão e lesões cutâneas recentes. A defesa nega o risco de fuga e diz que a tentativa de violar a tornozeleira foi resultado de um episódio de confusão mental. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Eu queria te ouvir sobre esta decisão do ministro Alexandre de Moraes e também sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, lembramos, continua preso na Polícia Federal, na Superintendência da Polícia Federal, e agora vai fazer novas perícias médicas. Muito boa noite, Consta. Boa noite, Carlos. Boa noite a toda a nossa bancada. Boa noite a nossa audiência incrível. Pois é, né? O Alexandre de Moraes agora virou especialista em medicina também. Ele também pediu perícia no caso do Alzheimer do general Heleno, né? Ele está desconfiando de médicos porque ele deve também ter um saber em medicina aí que rivaliza com o seu saber jurídico. Fora isso, Cauti, todo mundo sabe que o Bolsonaro está com a saúde frágil. Esses soluços são graves, são insuportáveis, aliás, e ele tem outras sequelas da facada que o esquerdista Adélio Bispo deu nele tentando matá-lo há anos atrás, e até hoje ele paga um preço alto por isso. Todo mundo sabe, até mesmo na prisão domiciliar a coisa já não estava tão segura. Ele tinha ali uma certa escassez de instrumentos ao seu dispor que ele, com a saúde fragilizada do jeito que está, talvez necessite, né? Outro caso que chama a atenção é comparar com o do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, se eu não me engano, alega bipolaridade e mais uma ou outra coisa que certamente não apresenta um perigo iminente, como o problema de saúde do Jair Bolsonaro, e ele está em prisão domiciliar, aliás, num apartamento de frente para o mar e tudo, e ele também teve problemas com a tornozeleira eletrônica, que ficou fora do ar um bom tempo, e isso não fez com que ele fosse para regime fechado, para prisão, para cela da PF. Então, o duplo padrão nesse tratamento mostra que existe aí uma perseguição a Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes está atrás da sua vendetta, né? Ele queria, em primeiro lugar, tirar Bolsonaro da equação política de 2026, isso ele conseguiu. Bolsonaro hoje é uma pessoa ostracizada, não pode falar, não pode dar entrevista, está preso, né? Não consegue articular com os próprios aliados. A campanha do seu filho provavelmente vai ter que usar um boneco de papelão para lembrar que ele está junto, né? Então, o Alexandre de Moraes conseguiu essa parte do que queria, mas me parece que ele quer mais. Me parece que ele não vai ficar tranquilo enquanto ele realmente não destruir de vez Bolsonaro ou repetir aquilo que ele fez com o Clezão. Berenice Leite, muito boa noite, direto de Brasília. Berenice, o ministro Alexandre de Moraes, além de ser juiz, além de ser acusador, além de ser vítima, ou pelo menos se diz vítima desse caso que envolveu, que levou à condenação do ex-presidente Bolsonaro, agora quer ser médico também? Muito boa noite, Berenice. Boa noite, Cauti, Constantino, Piotto, Marcíglia e toda a nossa audiência maravilhosa. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes a cada semana inaugura uma nova função, né? Infelizmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro
não tem condições de saúde nesse momento para ficar naquele espaço de 12 metros quadrados em que ele se encontra. Ainda hoje nós tivemos uma visita do presidente da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados, o deputado Bilinski, esteve lá hoje para fazer uma vistoria e considerou um verdadeiro ali, uma espécie de solitária onde ele está vivendo, né, onde ele está cumprindo essa sentença, e os pedidos da equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse pedido ele é muito contundente, afinal, o próprio ministro Alexandre de Moraes ressalta, o pedido tem 3 meses, ou seja, precisa de uma nova reavaliação. E na semana passada ainda a equipe médica foi solicitada com urgência, até porque ele estava sentindo ali fortes dores de cabeça em função de uma sala de refrigeração que fica bem ao lado de onde ele passa 24 horas por dia ouvindo um barulho enorme por conta desses refrigeradores, uma situação de tortura mesmo, lamentável, em que se encontra o ex-presidente Jair Bolsonaro e que merece atenção nesse momento. Agora, o prazo é um absurdo, né? 15 dias, ou seja, se houver alguma emergência, já que os médicos avisaram que ele precisa fazer esses 2 procedimentos cirúrgicos, 15 dias é muito tempo. E dado o histórico aí do ministro Alexandre de Moraes, a gente sabe que ele não tem pressa em avaliar esse tipo de pedido, né? Assim aconteceu com o Clezão, que esperou por mais de 3 meses e acabou perdendo a sua vida. E olha que naquela época ainda tinha o parecer do Procurador-Geral da República. E nem isso ele escutou à época. Então, assim, há uma preocupação por parte da família e, claro, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu que estou aqui, inclusive, na capital federal, posso trazer para vocês essa informação em relação à distância, né, ali da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso, e o hospital DF-Star, que é onde ele tem feito esses últimos procedimentos cirúrgicos, no mínimo 20 minutos. E ainda, dependendo do horário, né, mesmo que seja uma ambulância para fazer esse deslocamento, dependendo do horário, se for, por exemplo, no horário de pico, pode ser que leve ainda mais, né, seja ainda mais moroso esse trajeto até o hospital. Então, a gente percebe que não há nenhum tipo de preocupação com as questões humanitárias em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E como trouxe aqui o Constantino essa comparação com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, vale lembrar que o que a defesa está pedindo por Bolsonaro não é nenhum tratamento diferenciado, Cauti, mas sim um tratamento humano, né? É o básico. Então, assim, esse pedido precisa ser avaliado e já que ele coloca nessas condições de que a Polícia Federal precisa avaliar se esse pedido de fato é verídico, vamos aguardar, né? É o que nos resta. Infelizmente, nós que estamos acompanhando toda essa trajetória, enfim, as complicações em fator da facada de 2018, a gente percebe que realmente a família e os apoiadores de Bolsonaro, nesse momento, aumenta ainda mais a preocupação. Cauti. Pois é, Piotr. Lembrando também que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem 70 anos. Desde a facada que ele sofreu em setembro de 2018, ele passou por 10 cirurgias, a última foi em abril deste ano, foi internado também uma dúzia de vezes para cuidar dos processos, das crises que também ele está sofrendo, de soluço, dos problemas com o intestino, teve que reconstruir basicamente a parede intestinal, ele ainda sofre com as sequelas daquela tentativa, daquele atentado que ele sofreu já há 7 anos. Isso tudo não seria suficiente para uma prisão domiciliar humanitária, que em qualquer país do mundo seria concedida imediatamente para a pessoa com mais de 65 anos? Boa noite, Piotr. Boa noite, Cauti. No mínimo por prevenção. O caso é especial e todas as razões já elencadas aqui deixam isso muito claro. Marcília, boa noite. Consta, boa noite, seja bem-vindo. Eu vou pedir licença aos colegas para dar um especial, boas-vindas especiais aqui a Berenice. Berenice, seja muito bem-vinda, um privilégio tê-la conosco aqui em Oeste Sem Filtro, viu? Mas vamos lá, o caso, primeiramente a gente está tratando de um assunto, é um julgamento que jamais deveria ter ocorrido da forma como ocorreu. É um preso político, é um julgamento foi um julgamento completamente abusivo, ilegal. A forma como foi conduzido, não foi garantido o devido processo legal. Eu gosto sempre de me lembrar do advogado do presidente Bolsonaro naquele momento, ali,
com os ministros da primeira turma à sua frente, dizendo: eu recebi um calhamaço, se não me engano, com quantos terabytes ali, ou seja, impossível de ser analisado. Como é que um julgamento desse é o que se chama de data dumping, né? Uma expressão de um anglicismo, mas nós estamos falando do quê? De um julgamento que não deveria ter acontecido. Como um julgamento ilegal como esse aconteceu, agora a gente tem que tratar de outras questões que jamais deveriam ocorrer, porque, claro, estava errado lá no começo, não deveria ter acontecido, mas esta é a realidade que temos, como lembrou a Berenice. Eu me junto a Berenice e ao que o Consta já trouxeram aqui. Os laudos médicos que o ministro Alexandre está dizendo que seriam desatualizados. Por prevenção, ele deveria, no mínimo, dizer: bom, vamos fazer o seguinte, tá bom, vai para casa, faz o tratamento e depois eu quero uma atualização. Por prevenção. Porque o caso do presidente Bolsonaro é grave desde muito tempo. Há uma entrevista do presidente Bolsonaro, depois da última internação, que foi da última cirurgia, em que ele mesmo disse: olha, os médicos disseram que mais uma dessa não tem como, sugerindo, inclusive, da possibilidade de morte, dada a gravidade do caso como um todo. Foi um atentado, nós estamos falando de um atentado, o Cauti lembrou agora há pouco aqui, uma reconstrução do intestino, e que teve complicações posteriores depois que tiveram de ser corrigidas, como nesse último caso que eu mencionei, em que o próprio presidente disse que foi realmente muito grave. Os médicos o deixaram ciente da situação. E se está desatualizado ou não, eu tenho que levar em conta que, olha, as declarações do ministro Alexandre de Moraes, neste caso especificamente, pode ser que estejam desatualizadas, mas ainda assim a lógica da prevenção deveria prevalecer neste caso. Mas há pouco o próprio ministro Alexandre de Moraes disse que o advogado do Felipe Martins não tinha juntado alguns documentos, os quais ele alegava, inclusive, apresentar naquele momento. O próprio Jeffrey Schickini, advogado do Felipe Martins, depois postou: olha, tá sim nos autos, sim foram apresentados nas alegações finais. Ou seja, o ministro não deu a informação correta. Neste caso, eu posso pressupor também que ele possa ter cometido, no mínimo, um engano. Ou um assessor dele, não sei. Mas, de novo, o fato é, por prevenção, num caso grave como esse, notoriamente grave, de conhecimento público, por prevenção, determina uma prisão humanitária e com atendimento médico a posteriori, levando-se em conta todo o tratamento, um inicial tratamento e, eventualmente, a cirurgia, depois toma-se uma decisão. O que não pode fazer, como lamentavelmente o próprio ministro fez, e nós sabemos do desfecho, foi o que a Berenice lembrou há pouco no caso do Clezão, do Clériston da Cunha. Com parecer da PGR por prisão domiciliar, não foi analisado a tempo pelo ministro Alexandre de Moraes e morreu na cadeia. Morreu sob custódia do Estado. Morrer sob custódia do Estado nessas condições, num julgamento que nós sabemos nas circunstâncias como aconteceu, bom, isso lembra da ditadura, Cláudio.